Em sua luta para se tornar campeã, a Aston Martin construiu o que se acredita ser a melhor estrutura de toda a Fórmula 1. Mas sua mais valiosa contratação, Adrian Newey, fez uma avaliação desastrosa de um dos maiores investimentos da equipe. Contratar o ex-guru técnico da Red Bull foi uma jogada magnífica da Aston Martin. Desde março, quando assumiu o posto de parceiro técnico geral, Newey tem se concentrado no carro de 2026, estabelecendo as bases certas para esse primeiro projeto do regulamento, que entra em vigor no próximo ano. Mas um cargo tão alto inclui responsabilidades que vão além de desenhar em sua prancheta. Ele está ali para ajudar a melhorar todos os aspectos da operação técnica da equipe. Identificar os pontos fracos é parte fundamental disso. Em entrevista a um pequeno grupo de jornalistas, Newey contou que o novo simulador, uma das ferramentas mais importantes da Aston Martin, não está fornecendo dados confiáveis e pode demorar até 2 anos para ser otimizado. Newey sabe o que é necessário para uma equipe de ponta funcionar bem, como a organização técnica de excelência deve ser, como tirar o proveito máximo de todas as ferramentas de desenvolvimento e como é importante as pessoas trabalharem de forma eficiente e integrada. Nos últimos anos, a Aston Martin passou de uma equipe esforçada e promissora para uma que conquista menos do que deveria com os recursos que tem. Parte do trabalho de Newey é descobrir onde estão os problemas, o que está faltando e como melhorar. Mônaco foi a primeira corrida dele como membro da Aston Martin. Teve um lugar no pitwall, uma mesa na engenharia e circulou pelo grid anotando ideias em seu famoso bloco de notas. Estar na pista foi uma parte essencial da avaliação e da adaptação de Newey à equipe, já que ele pôde ter uma visão mais completa de como o trabalho feito na fábrica se conecta com o que acontece nas pistas. Mas é no campus da Aston Martin, em Silverstone, que estão os aspectos que podem afetar a equipe a longo prazo. Por isso, chama a atenção o fato de Newey ter falado com tanta franqueza sobre as limitações que já percebeu. A fábrica nova da Aston Martin já é sua sede há alguns anos, mas projetos maiores de infraestrutura, como o simulador e o túnel de vento recém-finalizado, exigiram novas providências para funcionarem. O túnel só começou a ser usado há poucas semanas, já o simulador está em uso desde o fim do ano passado. Newey afirmou que algumas das ferramentas da Aston Martin são fracas, especialmente o simulador in loop, que, segundo ele, não está fornecendo dados confiáveis. Para ele, trabalhar com a ferramenta de pesquisa fundamental que está tão comprometida é uma limitação. Ele mesmo já havia dado pistas numa entrevista interna da Aston Martin de que o simulador era um ótimo hardware, mas ainda faltava um software à altura. Isso significa que a simulação da realidade com aerodinâmica ou comportamento dos pneus não tem qualidade suficiente. Esse tipo de software não se compra pronto. É preciso um processo contínuo de ajustes e melhorias na correlação com o mundo real. É isso que leva tempo e não tem como apressar. Usar o simulador se tornou cada vez mais importante no processo de desenvolvimento das equipes, mas o papel exato dele no conjunto com o túnel de vento e o CFD, que é o aplicativo de simulações aerodinâmicas computacionais, varia de equipe para equipe. No geral, os simuladores são usados para testar inovações e acertar o carro. Nesse último caso, é comum usá-lo para fazer o acerto inicial antes de um fim de semana de corrida. Portanto, se o simulador da Aston Martin não está correlacionando bem, uma parte essencial do processo de desenvolvimento está passando informações erradas para a equipe. Ele serve justamente para substituir testes de pista usando o feedback de um piloto. Mas se atualizações não são precisas, ou se os pneus não reagem como deveriam, ou ainda o carro não responde direito às características da pista, todos os dados acabam comprometidos. Isso explica porque Newey afirmou que a equipe passará um certo tempo um pouco no escuro, tanto no desenvolvimento do carro quanto no acerto fino. E neste momento, não há muito que a Aston Martin possa fazer para corrigir isso, porque, segundo Newey, é preciso ter um plano para levar isso até onde precisa estar, e isso provavelmente levará 2 anos. O alerta de Newey sobre a qualidade do simulador e o tempo necessário para consertá-lo ganha um peso ainda maior quando se compara com a equipe anterior dele, a Red Bull. Ele dá a entender que, embora as ferramentas da Aston Martin sejam impressionantes, elas não estão sendo bem aproveitadas, enquanto na Red Bull, Newey e seus colegas sabiam usar muito bem o simulador e outras ferramentas, tornando-os mais eficientes do que realmente eram.
Segundo Newey, a Red Bull conseguiu contornar as limitações de seu túnel de vento, que é quase uma relíquia da Guerra Fria e é frequentemente criticado por quem o utiliza. Por outro lado, Newey classifica o túnel da Aston Martin como provavelmente o melhor da Fórmula 1 e também acredita que a fábrica é a melhor, mas fez a ressalva de que túnel de vento é uma ferramenta limitada. Ele comparou com dinamômetros de motor. São essenciais, é melhor ter um bom do que um ruim, mas o que realmente faz diferença é o projeto que está sendo testado. Essa visão combina com o que ele disse sobre a Aston Martin. Uma equipe que era ousada e determinada, mas ficou muito grande e tem conquistado menos do que permitem seus equipamentos e seu pessoal. Então essa previsão de que o concerto vai levar 2 anos significa o fim das esperanças de Alonso disputar o título no ano que vem? Não necessariamente. Primeiro, porque o que a Aston Martin espera de Newey é que ele encurte o tempo para identificar limitações estruturais. Segundo, Newey não está dizendo que o simulador em si é inútil ou um investimento errado. O problema é como ele está sendo usado. Foi por isso que o chefe da equipe, Andy Cowell, ficou na defensiva com essa ideia de que o processo vai levar 2 anos. Cowell disse que já se sabia que essas ferramentas levam tempo para funcionar direito e melhorar a correlação, mas não acredita que sejam necessários 2 anos para se aproveitar melhor o simulador. Segundo ele, Newey se referiu à otimização de todo o processo, do ciclo de dados, de todos os ajustes e iterações até chegar ao nível ideal. Para Cowell, bastariam alguns meses para o simulador ser mais confiável. Cowell citou como exemplo o briefing da equipe, que fez uma comparação sobre o que o simulador previu, o que de fato aconteceu na pista, qual foi a divergência e quais serão os próximos passos, que incluem continuar a usar o simulador, mas aplicando as mudanças propostas por ele com mais cautela. Vale destacar que o simulador foi usado para finalizar o último pacote aerodinâmico da Aston Martin, que estreou em Imola e parece ter realmente melhorado o desempenho da equipe. Ou seja, de alguma forma, ele ajudou a elaborar o primeiro pacote de atualizações realmente bem sucedido em 2 anos. Mas como o simulador só ficou pronto no fim de 2024, não dá para colocar nele a culpa dos erros da Aston Martin nos últimos anos, quando houve uma sequência de atualizações ineficazes. Elas produziam os números esperados, mas geravam problemas de equilíbrio e pioravam os tempos. Isso levou Cowell a reformular a estrutura técnica da equipe na fábrica e na pista para tornar o feedback e a engenharia mais confiáveis. A prioridade agora é mudar a forma de avaliar as peças para ter mais confiança antes de levá-las para a pista. Cowell contou que antes a Aston Martin criava caos na pista com decisões radicais, como trocar o assoalho do carro entre uma corrida e outra, ou até dentro do mesmo fim de semana. Isso era causado por ferramentas ineficientes ou má interpretação delas, ou ambos. Mas vale lembrar que naquela época, a Aston Martin usava o túnel de vento da Mercedes e tinha um simulador antigo. Foi isso que dificultou a manutenção do bom desempenho do início de 2023. Pode haver uma questão de ferramentas inadequadas aí, mas também uma questão de processo. O vice-diretor técnico, Henrique Blandin, acredita que a Aston Martin foi desviada do rumo certo pelos bons resultados no início de 2023, quando conquistou 6 pódios nas 8 primeiras corridas e foi a principal adversária da Red Bull. Segundo ele, a equipe ficou acomodada e deixou de revisar seus processos com o rigor necessário. Os últimos 18 meses foram, basicamente, um esforço para desfazer isso e melhorar. A presença de Newey certamente será um grande trunfo para a Aston Martin. Tudo começa com análises francas sobre equipamentos fundamentais como o simulador, e o lembrete de que, por melhor que seja a ferramenta, ela não serve para nada se não for bem usada. E o que isso significa diante do regulamento de 2026 e da grande chance da Aston Martin reunir todos os seus investimentos e finalmente alcançar o sucesso que o presidente Lawrence Stroll tanto quer? É claro que isso é essencial, mas 2026 é só o começo, e Newey está tentando ajustar as expectativas em relação ao curto prazo. Apesar da função dele envolver a evolução de todos os aspectos técnicos e de engenharia da equipe, nesse momento seu foco principal é o carro de 2026. Ele tem ajudado um pouco com o carro de 2025, com o que chama de conversas durante o almoço, com a pequena equipe que ainda trabalha no desenvolvimento aerodinâmico do MR25. Mas a grande mudança de regulamento do ano que vem é uma oportunidade enorme para Aston Martin, e Alonso já deixou claro que quer lutar pelo título em 2026. Newey tem um papel essencial nisso.
Eric Blandan, que é também o diretor de aerodinâmica da Aston Martin, considera um enorme ganho ter Newey focado no projeto de carro de 2026, porque ele tem uma visão completa do design, reunindo a aerodinâmica e a dinâmica do veículo. Segundo Blandan, isso ajuda a dar um passo muito grande. Mesmo assim, é improvável que isso seja suficiente para, em menos de um ano, transformar em campeã mundial uma equipe que Newey considera abaixo do seu potencial. Ainda mais porque Newey não teve a preparação ideal para o novo regulamento. Os testes aerodinâmicos no túnel de vento e via CFD para o carro de 2026 foram liberados a partir de 1º de janeiro deste ano, mas o trabalho conceitual já tinha começado bem antes. Do ponto de vista aerodinâmico, Newey diz que está alguns meses atrasado e está correndo atrás do prejuízo. Embora ele não considere que isso comprometa irreversivelmente o projeto de 2026, Newey começou mais tarde do que gostaria. Mas independentemente de onde a Aston Martin vai estar na era inicial do novo regulamento, a ambição é chegar ao topo quanto antes. Newey é uma peça-chave nesse plano, mas como mostrou o caso do simulador, o tempo também é.